Perdoe seus pais. Não queira carregá-los. Lições filosóficas para cura e liberdade. E antes de começar aqui, eu gostaria de pedir que você assistisse o vídeo todo, que seguisse o canal, que deixasse seu like, né, os comentários e que compartilhasse essa reflexão com quem precisa. Bom, todos nós carregamos marcas da infância. E para muitos, né, as feridas, os ressentimentos maiores vêm da relação com os pais. Então, mágoas, expectativas frustradas. Talvez porque a gente tenha esperado mais deles, talvez porque a gente tenha enxergado falhas neles que a gente não consegue aceitar, ou talvez porque a gente hoje enxerga falhas nossas que vieram deles, né? Mas existe algo que a gente precisa compreender. Prender-se ao passado não cura feridas, apenas nos mantém presos a elas. Muitas vezes, sem perceber, a gente acaba repetindo os próprios padrões que a gente critica. Então hoje, vamos tentar refletir sobre a importância de perdoar os pais, né, de soltar essas amarras, o ressentimento, né, e parar de tentar carregar eles nas costas, ou de controlá-los, ou de querer guiar como deve ser a vida deles, e até colocar, às vezes, a vida deles na frente da nossa, né? Porque o mais importante é a sua vida, é o que você é, as suas responsabilidades, né? Então, guardar ressentimento dos pais não nos fortalece, apenas nos mantém presos ao passado. E aí a criança que já foi ferida, negligenciada ou até rejeitada, não tinha culpa, mas o adulto de hoje tem responsabilidade, né? E Jung diz que até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida, né? E você vai chamar isso de destino. O que isso quer dizer? Significa que enquanto a gente não curar as nossas feridas, a gente vai repetir os padrões tóxicos, nocivos, né? Nos nossos próprios relacionamentos, ou a gente vai se tornar aquilo que a gente critica, ou vai repetir com os filhos. Se você teve pais distantes, você pode se tornar uma pessoa emocionalmente fechada ou carente demais, né? Os dois opostos. Se teve pais agressivos, pode ter explosões de raiva sem saber de onde isso vem. Se cresceu sem ser reconhecido por eles, você pode passar a vida buscando a validação dos outros, né? Mas existe um caminho para se libertar disso, que é a aceitação e o perdão, né? E aí perdoar não é esquecer, é se libertar. E aí a gente costuma resistir à ideia do perdão, né, dos pais, porque acredita que isso é aprovar o que eles fizeram ou justificar o que eles fizeram. Mas, na verdade, perdoar é se libertar, né? Então não são, né, até como Epíteto diz, né, não são as coisas que nos perturbam, mas como a gente vê. Né? Então o peso da mágoa está na forma como a gente carrega essa mágoa. E aí, quando a gente aceita que também os nossos pais foram o que puderam ser, dentro das próprias limitações, com as condições que tinham, a gente abre espaço para cura, para libertação. Bom, talvez eles não tenham dado afeto porque nunca receberam, talvez não tenham dado aprovação porque nunca receberam, tá? Talvez tenham sido duros porque só conheceram dureza. Bom, e talvez eles tenham cometido erros porque eles também estavam presos nesse ciclo e nessas dores. Mas e aí? Você precisa estar nisso? Você precisa carregar isso? Será que não está na sua vez de soltar? Então, agora a gente cresceu, né? Então, talvez a gente não teve culpa no passado, mas agora a responsabilidade nossa. E aí é outra coisa que é comum, é a gente achar que a gente tem que salvar os pais dos caminhos e dos erros dele, né? Porque a nossa criança ferida ainda fica buscando reconhecimento e afeto, validação, né? Então, às vezes, os pais cometem erros e você quer ir lá mostrar e orientar e dizer como que é, né? Mas, na verdade, olha o Nietzsche, torne-se quem você é. Isso quer dizer que cada um tem sua jornada, você tem a sua, seus pais têm as deles, e eles são responsáveis pelos caminhos deles, e você pelo seu, e não eles pelo seu e você pelo deles. Né? Então, se você ficar controlando isso, você vai continuar
carregando mágoa, frustração, tá? Claro, ajuda sim, apoio sim, mas sem perder a própria vida no processo, né? Quando a gente tenta carregar os pais nas costas, a gente se afunda junto com eles, né? Isso não é amor, é codependência, é aquela história, né? Do barquinho afundando, né? Se você não tiver com bote salva-vidas, se você não tiver com barco, você não consegue ajudar quem está se afundando, quem está se afundando, né? Então, a gente não pode mudá-los, a gente não pode fazer com que ele enxergue o mundo com os nossos olhos, né? E a gente não pode querer controlar tudo, porque a gente disfarça o cuidado de necessidade de controle. Então, a gente tem que entender isso, né? E aí o Marco Aurélio diz para a gente aceitar as pessoas como elas são, e não como você gostaria que elas fossem. A gente não pode mudar a mentalidade das pessoas, a gente não pode mudar a mentalidade deles, a gente não pode fazê-los tomar decisões melhores, a gente não pode obrigá-los a se transformarem, entrar numa jornada de autoconhecimento. Mas a gente pode aceitar quem eles são, quem eles são, a gente pode aceitar suas limitações, né? A gente pode parar de ficar gastando a nossa energia em tentá-los, em tentar mudá-los, né? Bom, então o que a gente precisa é se libertar, soltar tudo isso, tá? Então, e aí acho que o início disso tudo é entender a origem, né? Então, quais padrões dos seus pais você percebe em você, né? O que impede você de perdoar os seus pais? Que benefício você acha que tem ao manter essa mágoa? Então, o que você pode fazer hoje para soltar esse peso, para soltar esse controle? Né? A cura, é claro, a libertação, a liberdade disso tudo não acontece de uma vez, é um processo. Mas quando você escolhe não alimentar o ressentimento, você já deu o primeiro passo. Né? Quando você decide não repetir os mesmos erros, você já deu o primeiro passo. Quando você se liberta da necessidade de mudar os seus pais, de controlar os seus pais, você já deu o seu primeiro passo. Então, o perdão, né, não é para eles, é para você. O rancor, ele não vai te guardar, te proteger, o ressentimento não vai te fortalecer, a mágoa não vai te tornar mais duro, mais forte. Isso serve para qualquer coisa, né? Para qualquer situação. Seus pais podem ter falhado, mas você é capaz de romper esse ciclo, né? Você pode fazer a escolha de soltar isso, soltar a dor, soltar o controle, soltar o peso, né, de carregar aquilo que nunca foi sua obrigação carregar. Né? Porque a maior liberdade que você pode ter é viver sem corrente. Então, a gente pode continuar expandindo essa reflexão, né? A partir da ideia do que o que cabe a você para se libertar de algo que você não construiu. Então, o que cabe a você. E aí eu gostaria de pedir mais uma vez, assista até o final, siga o canal, curta o vídeo, comente, compartilhe para quem precisa. Isso é importante para mim e é importante para vocês também. Como eu disse, né, isso aqui vai ser a minha rotina, porque tem me feito muito bem, tem me tornado uma pessoa muito melhor, até muito mais sorridente no meu dia a dia. Isso é muito importante para mim. Porque quando eu trago essas reflexões aqui, na verdade eu estou refletindo sobre a minha vida, né? Eu não estou aqui ditando regra, dizendo como você deve ser. Estou aqui refletindo a minha vida, nos meus erros, nas minhas falhas e imaginando que refletir sobre isso pode ajudar alguém. Bom, vamos lá. Eu acho que uma grande parcela, um dos grandes males da sociedade é repetir padrões nocivos, equivocados, doentios ou tóxicos que vieram dos pais e que por sua vez dos avós e bisavós e assim por diante. Eu tenho a percepção que a gente está numa geração, num tempo em que a gente pode refletir melhor sobre certas coisas e que
A internet tem sido uma ferramenta útil para isso e também acesso à terapia, enfim, uma série de conhecimentos que talvez nossos pais e nossos avós, devido à escassez, devido à falta de recursos, devido também a percepções da época, talvez não tiveram acesso à possibilidade de refletir sobre o que a gente está refletindo aqui agora. E as pessoas vão vivendo no automático, as pessoas vão vivendo conforme aquilo que aprenderam. As pessoas vão vivendo ou sobrevivendo às mágoas, às suas dores, às suas dificuldades, ao mundo à sua volta, ao mundo externo, né? Aquela necessidade também de criar filhos e de cuidar das coisas e da casa e de trabalhar, enfim. Pouco se tem tempo para refletir ou a reflexão ela está presa num padrão moldado e construído externamente, né? E não a partir de uma jornada interna de transformação e autoconhecimento. Então, é isso, eu não consigo imaginar a geração dos nossos pais e dos nossos avós, bisavós, com pessoas que se propõem a entrar num processo de autoconhecimento. Na verdade, não. Eu enxergo a geração deles como pessoas que estavam ali sobrevivendo e fazendo o que acreditavam que tinha que ser feito, fazendo aquilo que foram ensinados para serem feitos. Mas a nossa geração não. Né? Acho que quem nasceu da década de 80 para cá está tendo a oportunidade de olhar o mundo com outros olhos, né? Bom, e aí dito isso, eu percebo que às vezes a gente sofre muito com o que veio lá de trás. A forma como fomos criados, ou negligência, ou dureza, ou rigidez, ou falta de reconhecimento. É difícil encontrar quem não tenha uma mágoa dos pais. E se não tiver, eu fico muito feliz. Mas geralmente a gente tem. E aí é porque a gente muitas vezes não aceita esses erros, essas falhas, ou porque a gente fica sofrendo com as mágoas, a gente fica ressentido, guardando aquilo, remoendo, trazendo isso para a relação, para o seu casamento, trazendo isso para a relação com seus filhos, trazendo isso para a sua relação de trabalho, né? E revivendo isso na própria relação com os pais, né? Ou afastando-se deles, ou cobrando, ou agindo reativamente, enfim. Eu acho que é muito comum as pessoas terem esse comportamento ferido, machucado, né? Mas eu acho que o principal olha, você não teve culpa de nada mesmo. Você não teve culpa do ressentimento, da mágoa, da dureza, da falta de validação, da falta de carinho, da ausência. Você não teve culpa. Você era uma criança que não teve culpa de nada disso. Mas, primeira coisa, talvez eles também não tivessem culpa. Eles tinham responsabilidade, mas talvez não culpa, porque também estão no ciclo do padrão repetitivo. Mas agora você é adulto. Você tem 20 anos, você tem 30 anos, você tem 40 anos. Agora você é adulto. Você pode parar de repetir esses comportamentos. Você pode parar de ter mágoa. Você pode parar de estar ressentido. Você pode parar de ser duro. Você pode parar de querer carregá-los, de querer guiá-los, de querer disfarçar controle com cuidado, né? Quantos filhos às vezes dizem estar cuidando dos pais, mas na verdade estão controlando os pais. Claro que a gente tem que ajudar, tem que dar apoio, tem que dar amor, carinho, honrar. É tudo isso que eu estou dizendo. Mas quantas vezes você só não está fazendo sobre eles o papel que achava que eles deveriam ter feito sobre você? Isso é controle, isso é prisão, isso é mágoa, isso é ressentimento. Ou quantas vezes você entrou nessa jornada de autoconhecimento, você quer melhorar, você quer ter saúde mental, mas o seu pai, sua mãe, os seus avós nem sabem o que é isso, nem dão bola para isso. Isso é uma baboseira para eles. E aí?
Você vai tentar guiá-los? Você vai tentar enfiar isso na cabeça deles? Você tem que se tornar quem você é, igual Nietzsche disse. Agora, você não pode tornar o outro quem você quer que ele seja. Como disse o Marco Aurélio, cada um tem a sua jornada. A sua responsabilidade é sobre a sua vida. A sua responsabilidade é sobre cortar esses padrões, eliminar esses padrões na sua geração. Você tem responsabilidade sobre o agora, sobre a sua geração, sobre o que você vai deixar para os seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho. Você tem essa responsabilidade. Como eu disse, talvez você não tenha culpa do que aconteceu, mas agora, sabendo e refletindo disso, você tem responsabilidade. É claro também que não é uma mudança num estalar de dedos, é óbvio que não. Começa com pequenos passos. Mas o primeiro passo é refletir. Qual é a origem disso? E isso, gente, é uma reflexão para tudo, viu? Para qualquer comportamento, para qualquer dor, para qualquer mágoa, para qualquer perturbação aí da nossa mente, é qual é a origem? O que me leva a sofrer com isso? O que me leva a me incomodar com isso? O que me leva a me desregular com isso? O que me leva a me chatear, a ficar bravo com isso? Procure a origem. Tudo bem, você acha a origem. Ah, é porque o meu pai era rígido comigo, porque eu não tinha carinho. Opa, então pera lá. Então você identificou isso. Então você não vai repetir esse padrão. Nem no polo positivo, nem no polo negativo, que provavelmente é exacerbado. Então se faltou amor, amor não, né? Afetividade, assim, abraço, carinho, validação, elogio, se faltou isso, ou você é codependente demais das pessoas, valida demais, elogia demais porque você quer ter isso de volta porque você não teve, ou você se tornou frio e não faz isso com ninguém. Então, você tem que unir esses polos. Então, você não pode ser frio, seco, distante e deixar de elogiar as pessoas, de dar carinho e afetividade. Mas você também não pode se colocar numa condição subserviente para ficar ganhando agrado a qualquer custo. Você tem que achar um equilíbrio, né? E aí, aquela ideia do Aristóteles, né? A gente tem que buscar sempre o caminho do meio, né? Todas as virtudes, por assim dizer, né? Tem o seu lado que é de fato virtuoso e tem o lado que é corrompido, né? Então, as emoções, né? As emoções, elas podem ser frias, distantes, negligentes, ou elas podem ser exageradas, controladoras, emocionais e passivas demais. Então, não, você tem que achar um caminho aí, um meio termo. Eu só estou dando um exemplo para você. Bom, essa reflexão ela é muito longa, eu poderia ficar aqui meses falando disso, eu poderia trazer uma série de experiências minhas. Eu acho que eu só vou falar brevemente para isso aqui não ficar muito longo. Eu sempre tive mágoa e ressentimento dos meus pais pelas situações que a gente viveu, que eles viveram, a forma como cada um deles cuidou de mim, o que eu tive de cada um deles. E através de um processo bem longo, comecei a soltar isso. Mas eu acredito que eu devo ter dado meu primeiro passo há 10, 15 anos atrás. E hoje eu me sinto verdadeiramente livre, liberto disso tudo, né? Por um lado, eu me sentia negligenciado, por outro lado, me sentia também que eu tenha sido assim, tratado com
certa violência em alguns aspectos, né? Então, uma mistura de negligência com violência. Não, não violência física, tá, gente? Meus pais nunca me bateram, inclusive. Mas violência mental, psicológica, não sei. Então eu senti que eu passei bastante por isso. E aí acho que eu vi muita coisa. E isso me trouxe muita mágoa, aquele sentimento assim de que eu não quero ser desse jeito de nunca. Mas aí eu me vi em duas falhas. Ou sendo codependente demais, buscando validação demais, fazendo tudo para as pessoas, não dizendo não para ninguém, inclusive para eles. Então, me mantendo numa situação de cabresto. E, por outro lado, eu me vi repetindo os acessos de raiva deles, dos dois. Me vi repetindo negligência com as pessoas e outros comportamentos, enfim. Então eu fui para os dois polos, tanto da repetição dos padrões deles, quanto aquele oposto, né? Que fica buscando validação e, enfim. E eu demorou muito tempo para eu me ligar disso. Mas o outro start foi quando eu percebi que eu não podia e não devia, não era minha obrigação carregá-los nas costas. Então, o primeiro start foi, olha, eu preciso me libertar disso, isso é um ciclo, eu não quero ser assim, não quero ser como eles. E eu era. E eu também ficava fazendo o oposto, assim, de forma excessiva. Mas o que acontecia? Eu ficava ainda muito envolvido emocionalmente com uma série de questões. Então, quando eu falei, olha, eu não posso carregá-los, eu não posso mudar a vida deles, eu não posso salvá-los, não é a minha obrigação. Claro, amor, respeito, carinho, cuidado, é uma coisa. Agora, você está se afogando por causa desses seus comportamentos e aí você ainda quer salvá-los e às vezes eles não querem ser salvos. Às vezes eles não querem mudar o comportamento, às vezes eles não entendem essa mudança de comportamento. Então não adianta. Aí foi quando eu percebi que eu não posso carregá-los, eu não posso mudá-los, eu não devo mudá-los. Eu posso fazer a partir de mim, da minha geração, o que eu quero deixar na relação no meu casamento, com os meus filhos, com os meus amigos, no meu trabalho, que eu posso deixar, que eu posso fazer para me desprender. E aí eu percebi que a primeira coisa era saber dizer não, inclusive para eles, saber dizer não para as pessoas. E ainda tenho muito que aprender. Tenho que aprender a me comunicar melhor as minhas emoções para as pessoas, aprender a ouvir melhor a emoção das pessoas, porque aí acho que isso foi aquela parte da negligência, que me afetou, essa percepção de comunicação e afetividade, essa relação entre comunicação e afetividade, enfim. Mas é um processo que venho vivendo, é um processo que eu quero que vocês vivam também, porque às vezes eu acho que quase tudo que a gente enfrenta dentro de nós tem origem aí. Então quando eu busco a origem, sei lá, de eu ter dificuldade de me organizar, a origem de eu ter acessos de raiva, a origem de eu me desregular, a origem de eu ser desorganizado, eu remonto aos meus pais, que remonta aos meus avós e sei lá para onde infinitamente isso vai. Aí quando eu remonto a isso, eu preciso identificar o que pode ser alterado, o que eu posso alterar para mudar isso. Tá certo? O resto da reflexão vai ser vocês aí na casa de vocês, com vocês mesmos e as próprias vidas. Tá certo? Mais uma vez, se você gostou, curta o canal, comente, compartilhe essa reflexão com quem precisa, deixe seu like, siga, tá certo? Muito obrigado e confie na jornada.